Somente crer, tudo é possível. Somente crer. Somente crer. Somente crer. Tudo é possível. Senhor nosso Deus, aqui estamos nós diante do Senhor, nos apresentamos a Ti, Senhor, estamos em Sua presença e aqui estamos nós louvando o Teu nome, que é para isso que nós fomos feitos. A Bíblia diz que nós fomos feitos para o louvor da Sua glória. Quando estamos adorando, nós estamos na perfeita vontade de Deus, cumprindo o propósito pelo qual nós fomos criados. Por isso que nós nos sentimos bem quando estamos adorando. E nós sentimos que o Senhor também se sente feliz e satisfeito, porque Deus é um objeto de adoração. Quando o Senhor existia sozinho, o Senhor era Elohim apenas. Elohim, aquele que existe por si mesmo. Mas hoje o Senhor também é Jeová, porque tem uma família que é a sua família. E Jeová é aquele que existe com a sua família. Obrigado, Senhor, por cumprires o teu propósito. E nós nesta manhã queremos que a nossa mente seja aberta pelo Senhor, pelo seu Espírito, e nós vamos entender a profundidade de que é servir a Deus. Escolhido para isto, nós não somos qualquer um, nós temos um chamado, e o Senhor nos chamou, e eu vim aqui, cada irmão veio para esta palavra, trazido pelo Pai, que é o Espírito Santo, chamados para um propósito. E eu quero sempre cumprir o meu propósito. E sei que cada irmão aqui também tem que cumprir o seu propósito. Que nesta manhã o Teu Espírito Santo fale com os nossos corações. Se houver qualquer impedimento em nós, tire, Senhor. Perdoe nossos pecados. Abra nossa mente. Nós precisamos entender realmente quem nós somos. Só o Senhor pode fazer isto. Então, Senhor, que o sangue de Jesus nos cubra agora, que o pensamento humano saia, caia por terra e somente o Senhor possa falar. Nós nos humilhamos aos teus pés e dizemos: dependemos de ti, Senhor. Nos ajude, portanto, mais um pouquinho. E nós agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém. E amém, e amém. Bom dia, irmãos. Que o Senhor continue nos abençoando. Estamos felizes no culto que nós tivemos de passagem de ano. Teve até irmãos que foram curados aqui. Com certeza. Já testemunharam. Pessoas que estavam com problemas femininos e saíram curados do culto. Porque Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente.
curados aqui. Então, eu faço questão de contar estas coisas porque o Senhor tem se agradado de vir nas nossas reuniões por causa do propósito do seu coração. Ontem nós tivemos em Brusque, eu e o irmão Lauro, tivemos um culto de Santa Ceia ali, maravilhoso. E ontem eu vi Deus agir numa pessoa que está fora da palavra, da mensagem há muito tempo. Parecia um caso impossível. E ontem a primeira pessoa vem à frente e diz: pastor, eu quero novamente voltar à comunhão. Para os homens é impossível, mas para Deus tudo é possível. Então são coisas desse tipo que nos deixam felizes. Então, irmão, nós temos que aproveitar cada momento. Nunca se acostume. Se você se acostumar, você desiste, você desestimula. Mas venha sempre com uma expectativa. Saber que você é um privilegiado, que você vem num lugar que é este e o nosso Deus vem. Amém? E tenhamos o mesmo sentimento que o nosso profeta tinha. Quando diziam para ele: ó, irmão Branham, o senhor pode ganhar muito dinheiro com essa foto da coluna de fogo na sua cabeça. Ele disse: não, como é que eu vou ganhar dinheiro se o meu Deus, Ele se agradou em vir tirar uma foto comigo? Como que eu vou ganhar dinheiro com isso? Então, isto, se nós formos analisar, é muito profundo. Nós temos que chegar aqui cada vez e nos sentir as pessoas mais felizes da terra. Você está aqui nesta manhã, irmã, sair de casa, vir de longe, você não perdeu tempo. O nosso Deus está aqui conosco. Sua palavra revelada está aqui esta manhã. O que é que a gente quer mais além do que isso? Tem coisa melhor do que isso, irmão. Não tem dinheiro, não tem nada que pague essas coisas. Vamos ler sua palavra. Estamos insistindo neste texto, porque ele é muito bom. Primeiro, Efésios capítulo 1. Versículo 1. Aleluia. Glória a Deus. Todos acharam, amém? Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, aos santos que estão em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. A vós graça e paz da parte de Deus nosso Pai e da do Senhor Jesus Cristo. Vamos juntos o 3. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. 4. Como também nos elegeu nele, antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. 5. E nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade. Senhor, fale conosco. Explique isso para nós. Nós não entendemos, mas o Espírito Santo que está aqui, ele nos ajudará. Então, nós não queremos interpretar nada, só queremos que o Senhor nos coloque isto, nessa posição que está aqui em sua palavra. Nós pedimos humildemente em nome de Jesus. Amém. Podemos sentar, meus irmãos. Graças a Deus. Então, como sempre nós estamos dizendo aqui, a nossa eleição, ela tem a ver com o passado.
né? E a predestinação é o nosso futuro. Então, uma está olhando para trás e outra está olhando para frente. Amém? Tua eleição tem a ver algo lá atrás. Foi Deus que escolheu. Isso foi uma iniciativa dele, da soberania. Por isso que você lê em Efésios, ele nos predestinou para sermos santos. E aí uma vida irrepreensível. Isso é o que você tem que ser. Amém? A tua eleição, a predestinação, você vê, ela tem a ver com a tua chamada natural. Amém? E a tua adoção, ela tem a ver com a tua posição, que você tem que estar. Então a eleição te chama naturalmente, e a adoção, ela posiciona. Por isso que nós temos que chegar todos nós nesta adoção. Porque a adoção é que faz o seu posicionamento. Amém. E eu sempre insisto em dizer, o profeta diz que todos nós fomos chamados para um propósito. Ninguém está aqui flutuando, ninguém está aqui por acaso, ninguém está aqui porque caiu aqui de paraquedas e não sabe o que fazer. Não, Deus não trata as coisas desta forma. O Senhor te chamou para um propósito. O Senhor me chamou para um propósito. Então nós temos que estar conscientes do que realmente o propósito pelo qual nós fomos chamados. Agora, o profeta diz na mensagem à manifestação dos filhos de Deus, quando ele se refere que Deus nos chamou antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis diante dele, ele começa dizendo no parágrafo 39, agora eu desejo parar naquela palavra predestinados. Agora, predestinado não é dizer, eu escolherei o irmão Neville e eu não vou escolher o irmão Beller. Aquilo não é isto. Por isso que as pessoas lá fora não entendem isso. Eles ficam loucos com estas coisas. Porque eles estão pensando que Deus separa uns. Esses são os meus queridinhos. Esses aqui eu não gosto, esse aqui eu vou para o outro lado. Não é assim. Não. Não é assim que Deus faz. É a presciência de Deus que sabia qual seria correto e qual não estaria correto. Estão me entendendo bem? Então, através da presciência, Deus sabendo o que Ele faria, Ele predestinou através de sua presciência para fazer todas as coisas operarem juntas para o bem daqueles que amam a Deus. Você vê como é que este Deus é? A gente tem que o Espírito Santo tem que abrir a nossa mente para nós entendermos isto. Deus é tão tremendo e capaz que Ele tem a capacidade de fazer tudo o que acontece. Por isso que quando eu fui chamado com um pacote de coisas envolvidas a meu respeito. Por isso que você não tem que questionar nada. Porque se já você for escolhido, o pacote veio junto. Porque Deus te conhece, sabe a tua estrutura, sabe o teu temperamento, sabe de que maneira tu és. Um é diferente do outro. Então, cada um tem um pacote envolvido em si. Se você está passando por qualquer coisa, aquilo estava tudo previsto por Deus, conforme o tipo de pessoa que você é. Por isso que você não pode se mirar no outro. Para você é de um jeito, para o outro é de outro jeito. Aí você diz assim, mas o fulano não passa tanto problema como eu passo. O fulano não está tendo dificuldade como eu tenho. Não se baseie isso, porque o fulano é um ser diferente, é uma outra realidade. E com você tinha que ser dessa forma, aí você não entende nada, só Deus que entende todas as coisas. Por isso que agora é o seguinte, quando a pessoa não tem essa consciência, ela reclama. Como Jó, ele não estava entendendo nada. Porque na mente dele, eu sou correto, eu faço culto, e até Deus disse que era verdade, ele é temente, correto, justo, perfeito, fazia sacrifício.
Aí ele falou, por quê? Ele não estava entendendo a questão, só que ele não via o mundo espiritual. Por isso que Deus teve que vir no capítulo 38 e botar ele numa sala de aula e dizer, Jó, agora senta aí, eu sou o professor e tu é meu aluno. Eu vou perguntar e tu vai responder. E naquelas perguntas e respostas, Deus deu uma coisa tão tremenda, ensinou uma coisa tão tremenda que serve até para nós. Amém? Explicando para ele que não era uma questão natural, era uma questão sobrenatural que estava ocorrendo. E fazendo ele entender que ele não estava perdido, não é porque ele estava passando aquela situação que ele era um terrível, que Deus não estava olhando para ele, não. Deus mostrou que ele estava lá no início cantando e louvando a Deus, ele era um filho que estava dando glória a Deus quando ele estava fundando a terra. Amém? Então não é a circunstância que vai me fazer, eu tenho que entender que eu já era um filho de Deus louvando ele lá atrás, e se eu estava louvando ali atrás, eu não vou perecer, você não vai perecer, você não vai cair, você não vai se estragar, você vai vencer todas as coisas. Amém? Então, esse versículo de Romanos 8, 28, ele tem que ser muito importante para nós, que nem todo filho de Deus vai entender. Quando Paulo diz todas as coisas, né? E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o... Como é que nós vamos pensar que tem alguma coisa que vai ser para o nosso mal? Porque uma enfermidade ninguém vai dizer que é para o bem. Não, isso aqui é um mal, ninguém vai ver como um bem. Um problema financeiro ninguém vai ver como um bem. Uma situação arrochada na família, um problema que não está dando certo, uma coisa que descambou. Como é que pode ser para o bem? Para você não, mas para este Deus Todo-Poderoso, Ele é capaz de fazer qualquer coisa errada dar certo para você. Cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, mas não é para qualquer pessoa. Você ama a Deus? Não, você ama a Deus de fato? Então descansa. E não é só para qualquer pessoa, são para aqueles que são chamados por seu decreto. Houve um decreto. Meu Deus do céu. Eu estava pensando e conversando, porque isso aqui me chamou a atenção e eu fiquei preso nisso, eu não conseguia sair deste parágrafo. Porque eu fiquei, Senhor, como é que pode? E até conversando com alguns irmãos, Deus é um Deus tremendo. Quando Ele quer fazer uma coisa, Ele faz. Quando Deus quis fazer que Israel voltasse do cativeiro, porque estava previsto voltar do cativeiro, já era uma promessa, Ele vai mexer com um homem que não tem nada a ver com Israel, que é o rei Ciro. O rei Ciro era um rei persa. O que tem a ver um rei persa, que não era nem... Mas se você ler Isaías 44, no versículo 28, veja aí, Isaías 44, versículo 28, olha o que Deus diz. Quem diz de Ciro é meu pastor. Olha Deus falando disso. Meu pastor, mas nem judeu ele era. Deus falando, é meu pastor. E cumprirá tudo o que me apraz. Dizendo também a Jerusalém, sê edificada, e ao templo funda-te. Presta atenção nisto. No capítulo 45, versículo 1, aí Deus começa falando também. Veja, olha como este Deus é, para você ter uma ideia deste Deus. Assim diz o Senhor ao seu ungido, a Ciro, a quem tomo pela sua mão direita para abater as nações diante de sua face. Eu soltarei o lombo dos reis para abrir diante dele as portas, e as portas não se fecharão. Deus está chamando Ciro, um homem que não é judeu, tem nada a ver, mas chama ele de meu ungido. Por que Deus vai fazer essas coisas? Por causa do seu povo. Meu irmão, eu quero te dizer uma coisa, por causa de você, Deus faz coisas que você não imagina. Eu estou querendo mostrar isso para você entender que este Deus não é um deusinho qualquer que nós estamos servindo. E que nem você tem que entender que às vezes
eu fico pensando, quando o irmão Branham diz, essa igreja, ela precisa saber quem ela é. Porque se você não souber a sua identidade, você nunca vai saber que tipo de pessoa você é. Você tem que saber a sua identificação, porque no momento que você sabe quem você é, você vai ser um homem e uma mulher diferentes servindo a Deus. Amém? Então veja como Deus é. Deus é. Quando Esdras capítulo 1, versículo 1, aí você vê no livro de Esdras ele contando alguma coisa dessa história. No primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia, olha aí, para que se cumprisse a palavra do Senhor por boca de Jeremias, porque uma palavra já tinha sido dita, lembre bem, Deus já tinha expressado sua palavra, e quando ele dá a sua palavra, ela sai, ela tem que se cumprir, não importa. Quando Deus falou, vai se cumprir. Amém. Não sei de que maneira vai se cumprir, mas que vai. Amém. Então Deus já tinha falado por Jeremias já, e quando chegou a hora de cumprir, aí ele vai dar uma volta e chama um homem chamado Ciro, que é rei da Pérsia. Entendeu? Despertou o Senhor o espírito de Ciro, rei da Pérsia, o qual fez passar pregão por todo o seu reino, como também por escrito, dizendo: assim diz Ciro, rei da Pérsia: o Senhor, Deus dos céus, me deu todos os reinos da terra, e ele me encarregou de lhe edificar uma casa em Jerusalém, que é em Judá. Quem há entre vós de todo o seu povo, seja seu Deus com ele, e suba a Jerusalém, que é em Judá, e edifique a casa do Senhor, Deus de Israel. Ele é o Deus que habita em Jerusalém. O que é que Ciro tem a ver com isso? Ele estava lá reinando na Pérsia, era um homem que não tinha nada a ver, era persa, ele não tinha nada a ver com os judeus. Como é que de repente ele se empolga? Mas não era ele, aquele é Deus. Você está entendendo quem é Deus? Amém. Quando Deus quer fazer alguma coisa, Ele vai mexer com qual, não importa com quem seja, mas que Ele vai fazer, vai fazer. Amém? Amém? Por isso que você vai entender que no ano 536 a.C. Ele dá o decreto. Mas Deus nunca faz, preste atenção, Deus nunca faz nada assim por acaso quando Ele quer edificar algo. Vamos colocar a coisa nesse ângulo. Quando Deus quer edificar, Ele vai levantar alguém, que às vezes você nem imaginou que era, mas Ele vai mexer também através dos seus profetas. Ele levanta Ageu e levanta também Zacarias. Por isso que você vai lendo no primeiro capítulo do livro de Ageu, Deus dizendo, Deus falando bravo com o povo, vocês têm que se despertar, subir ao monte, trazer madeira, vamos edificar a casa. Porque toda vez que uma edificação para Deus vai ser feita, o diabo sempre se mete no meio para não querer. Nunca o diabo quis uma edificação correta para Deus. Por isso que você enfrenta problemas. Porque quando o seu, olha lá, quando o seu lar era bagunçado, estava tudo bem, não tinha problema. Ia tudo errado. Você vê seu lar quando era lá do mundo, era de um jeito. Agora que está edificando, o diabo não quer. Aí ele se mete no meio, ele quer parar a obra. Não foi assim com o muro de Neemias? Ele não conseguiu parar a obra? Se você ler o livro de Esdras, você vai ver que o diabo conseguiu parar a obra da construção do templo. Porque ele não quer ver uma construção feita, construída para Deus. Quando Paulo fala minha vida e a sua vida, ele está falando de edificação. Nós temos um fundamento que foi colocado e nós estamos construindo sobre ele. Construindo o que? Vidas. A igreja é composta de vidas, famílias. Nós estamos construindo. E o diabo está aí que quer parar a obra. Ele entra com tudo. Você não vê famílias que param? Você não vê famílias que hoje estão aonde? Que podiam estar aqui? Graças a Deus por aquelas que o Senhor entra na frente e traz. Graças a Deus por você que está de pé ainda com a tua família. O diabo quer parar, mas Deus quer edificar.
Subir ao monte, trazer madeira, vamos construir. Deus é um Deus de edificação. Então, você já sabe que o diabo é esse. Ele vai entrar no meio, ele não quer ver a coisa edificada. Por isso que precisa ter profeta. Porque o profeta está lá junto. O profeta estava lá com Neemias, o profeta estava com Esdras. 2. Porque você vai ver que é uma edificação. Nós vamos ver esta manhã. Isto é muito importante. Amém? Amém. Existiu uma eleição coletiva? Existia. Israel. Isaías 45, versículo 4, Deus fala nisso. Isaías 45, 4 era uma eleição coletiva para Israel. Por amor de meu servo Jacó e de Israel, o meu eleito. Deus diz: Israel, meu eleito. Eu a ti te chamarei pelo teu nome. Puste o teu sobrenome, ainda que não me conhecesses. Essa era uma eleição coletiva para Israel. Mas para nós, ela é individual. 1 Pedro 1, versículo 1, 2, quando Pedro começa a sua epístola, ele começa dizendo assim, 1 Pedro, nós estamos aqui nesta manhã para nos alimentar, então deixa eu ver se eu fico tranquilo aqui, porque eu me empolgo, eu fico animado com estes textos bíblicos, com essas coisas da mensagem. Vamos lá, irmã, 1 Pedro, capítulo 1, versículo 1. Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos estrangeiros, olha como ele começa falando aos estrangeiros, dispersos, estrangeiros dispersos, no ponto Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia. No versículo 2 ele diz, eleitos. Antes era disperso, mas agora eleitos. Segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito. Para quê? Para que eu fui eleito? Para a obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo. Aí ele diz, graça e paz vos sejam multiplicadas. Deus é um Deus tão tremendo, meu irmão, que ele já conhece as coisas antes, né? Logicamente. Olha só, eu achei um texto do irmão Josias, aquele rei, que Deus falou a respeito dele 300 anos antes dele nascer. Então está em 1 Reis, capítulo 13, versículo 2. Primeiro, Deus está falando para o povo, e ele diz uma coisa assim, 1 Reis 13, versículo 2. E clamou contra o altar, isso é um profeta, com a palavra do Senhor, e disse, altar, altar, assim diz o Senhor, eis que um filho nascerá à casa de Davi, cujo nome será Josias. Deus já deu até o nome dele 300 anos antes dele nascer. Ele não disse um rei vai vir, ele disse vai vir um nome, e o nome dele será Josias, o qual sacrificará sobre ti os sacerdotes dos altos que queimam sobre ti incenso, os ossos dos homens se queimarão sobre ti. Deus está falando de um homem que viria 300 anos depois, que iria fazer a sua vontade. Isso não alegra o teu coração, de saber que esse Deus é um Deus tremendo? Por que quando José traz os filhos dele para Jacó, para abençoar, e Deus olha, está o Manassés aqui, à direita aqui do Jacó, que o José colocou desse lado, porque é justamente para a mão direita sobre ele, e o Efraim aqui, não é? Aí quando Jacó vai, já estava cego, quando ele vai fazer assim, ele troca a mão assim. A esquerda vai no Manassés e a direita no Efraim. O José se apavorou. Pai, está errado. Isso não está certo, a direita tem que ir no mais velho. E a esquerda no mais novo. Ele disse, não, meu filho, não foi eu, foi Deus que trocou minha mão. Isso queria dizer, lá atrás, que Deus já estava olhando para mim. Porque o Manassés era o judeu, e Deus estava olhando para mim, gentil, que a bênção vinha sobre mim. Oh, meu irmão, Deus já estava usando Jacó, dizendo que eu seria abençoado, que você seria abençoado como gentil, naquele gesto lá atrás. Esse Deus é tremendo, ele não age de qualquer forma. Isso não motiva o meu coração e o teu também. E saber que naquela mão direita, porque a bênção tinha que vir,
eu já estava incluído através do Efraim. Quem diz isso é essa mensagem que diz isso para mim. Amém? Você vai entender certas coisas, porque esta eleição é uma coisa tremenda e maravilhosa. Porque quando nós vamos entendendo isto, nós vamos compreendendo certas coisas tremendas na Escritura. E você olha, por exemplo, João 15, versículo 16, é um versículo que todos nós conhecemos, certo? E Jesus olha para os discípulos e diz assim: não me escolhestes vós a mim. Então não fui eu que escolhi Deus, não foi você. Se dependesse de mim, de você, nós nem queríamos saber dele. Nós estávamos lá, como o pessoal estava saindo ali da balada lá, tudo detonado, aquelas meninas lá, tudo com uma cara toda de bocó, pularam a noite inteira para nada. Não, estou te falando isto, é a coisa mais horrível de se ver. Imagine, droga, e pula, e pula, e pula, e saíram, nada. Eu não vi alegria no rosto deles, mas eu vejo alegria no seu. Por quê, irmão? Porque não foram vocês que me escolheram, eu é que vos escolhi a vós. E vos nomeei. Então, não é só escolher, eu nomeei vocês para você produzir fruto. E o vosso fruto que você... para que vades e deis fruto e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedirdes ao Pai. Aleluia. Louvado seja Deus. Amém? Agora, ficou melhor. Agora eu posso ficar mais longe. No mesmo texto de João 15, no versículo 19, você também se alegra com isto. Olha só. Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Mas porque não sois do mundo, antes eu vos escolhi do mundo, é por isso que o mundo vos aborrece. Não é forte isso? Eu vou repetir, para que entre na nossa mente, que o Espírito Santo coloque. Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Diz que o mundo não nos ama. Amém. Não dá, não fecha. Amém. Não tem como ter convivência. Por mais que você tente, não fecha. Só se você descer ao nível do mundo. A conversa do mundo, as coisas do mundo. Se você descer, aí fica tudo igual. Mas se você permanecer na sua posição, não fecha. Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Mas porque não sois do mundo, antes eu vos escolhi do mundo, por isso é que o mundo vos aborrece. E graças a Deus por isso. Amém? Agora, essa palavra que Deus diz porque as pessoas não imaginam, às vezes por isso que você tem que falar para todo mundo, porque você não sabe quem é o eleito. Tem que falar. Às vezes o eleito está do seu lado, mas ele não tem característica de eleito, e você olha para ele e você acha que não, e às vezes é. Não era assim com Saulo de Tarso, que olhasse para ele e disse que não é eleito coisa nenhuma, esse camarada tem que ir para o inferno, olha o que ele está fazendo de errado. Mas quando Deus diz para Ananias, que Ananias questiona, em Atos 9, versículo 15, Deus diz isso para Ananias. O que é que Deus diz? Olha só, eu gosto dessas coisas para a gente comendo. Disse-lhe, porém, o Senhor, vai, porque este é para mim um vaso escolhido, para levar o meu nome diante dos gentios, e dos reis, e dos filhos de Israel. Então Deus escolhe ou não escolhe? Amém? Ele escolhe. E eu estava vendo assim, eu já disse, no Salmo 109, versículo, vamos ver se você sabe isso aqui, me lembrei agora, no Salmo 109, no versículo 8,
e versículo 9, diz assim: sejam poucos os seus dias, e outro tome o seu ofício, né? Sejam órfãos os seus filhos, e viúva a sua mulher. De quem está falando esse texto? Judas Iscariotes. Quando? Davi, meu irmão, está lá com a sua harpa, cantando. Ele só queria cantar, ele só queria louvar a Deus, mas ele tinha o dom de composição. E quando ele está compondo lá uma música, escrevendo, aí sai isso da boca dele. Ele não está nem sabendo quem é. Isso é 500 anos antes de Judas nascer. Mas Deus sabe. Deus estava na vida de Davi. E ele está falando no Salmo 109 que Judas ia se perder. E você diz, mas quem disse isso? Se você for para Atos 1, você vai ver Pedro citando isso, em Atos capítulo 1. Quando Judas se enforca e que eles vão escolher o Matias, o próprio apóstolo Pedro, no capítulo 1, versículo 15, versículo 20, aliás, por favor, no versículo 20, só porque no livro dos Salmos está escrito, ele está falando de Judas: fique deserta a sua habitação, e não haja quem nela habite, e tome o outro o seu bispado. Pedro cita Salmo 109. Agora eu te pergunto, Paulo diz assim, tem injustiça da parte de Deus? Aí é que eu te digo, não tem esse negócio de queridinho e não queridinho. O Judas não recebeu o mesmo que os outros receberam? Não foi chamado igualzinho? O Pedro e o Judas, vamos comparar os dois. O que Pedro ouviu, Judas ouviu, o mesmo ensinamento. O milagre que Pedro viu, o Judas viu também. O Pedro viu o Lázaro sair da sepultura, o Judas também viu. O Pedro dormiu ao lado do mestre, o Judas também. Tudo que um ouviu, o outro ouviu. Então tiveram o mesmo direito. Mas cada um vai agir conforme o que está aqui dentro. Por quê? O Pedro fez, o Judas fez melhor que o Pedro? Não. O Judas vendeu, mas o Pedro negou e jogou praga para Jesus. Que diferença tem isso? Um vendeu, mas o outro disse, eu não conheço, negou, e jogou praga ainda. Quer dizer, não tem diferença nas atitudes, mas a diferença está na consequência depois. O eleito, veja bem, é uma reação. O Judas vendeu quando viu que tinha feito problema, em vez dele se arrepender, ele teve remorso. E primeira coisa que veio na cabeça, eu preciso me enforcar. O Pedro nega, mas no momento que ele diz, eu neguei, sai batendo o pé, eu sou errado, eu não presto, eu não devia fazer isso. Ele sai chorando, arrependido. Tanto é que Jesus, quando morre, ele morre preocupado com Pedro. Porque quando ele está diante da Maria Madalena, quando ele ressuscita, ele diz assim, você, Maria Madalena, avise os meus discípulos, mas não esquece de passar na casa do Pedro, bate na porta e diz, Pedro, Jesus Cristo quer encontrar contigo lá na Galileia. Como é que eu sei que eu sou um eleito? Eu vou falhar? Vou, e já está contabilizado todas as minhas falhas, mas tem uma coisa, quando acabo de falhar eu digo, meu Deus, tenha misericórdia de mim, eu não quero ficar nesta condição, eu não sou isso aqui, eu sou teu filho, me ajude, Senhor, e você pede perdão e arruma a sua vida. Isso é que justifica a tua eleição. E disso eu desmascaro esse capeta, desse diabo que se aproveita de situação, e quando você fala, ele diz, olha, tu não é eleito coisa nenhuma, olha só, é melhor tu desistir, não vai mais para a igreja, olha, larga essa mulher, tu não presta, ora, é verdade, você não é nada, mas este Deus é poderoso. Quando você diz, eu não sou nada, mas Deus é maior, você é eleito.
Aleluia. Deus conhece. Deus sabe quem tu és. Deus sabe. Por isso que você, veja como a coisa é tão profunda. Em Romanos capítulo 9. Hein? Romanos capítulo 9. Glória a Deus. Ele está aqui esta manhã. Aleluia. Versículo 10. Versículo 10. E não somente esta, mas também Rebeca, quando concebeu de Isaque, nosso pai, porque não tendo eles ainda nascido, nem tendo feito bem ou mal, para que o propósito de Deus, segundo a eleição, ficasse firme, não por causa das obras, mas por aquele que chama, colocando tudo em Deus. Foi dito a ela, sabe de uma coisa? Eles nem nasceram, mas já vou dizer, o maior vai servir o menor. Como está escrito, amei Jacó e aborreci. Na versão de Scofield diz, eu odiei a Esaú. Que diremos, pois, que há injustiça da parte de Deus? De maneira nenhuma. Paulo mesmo defende o Senhor Deus. Como é que os meninos estão lá na barriga? Ainda nem saíram, não fizeram nada de errado, e Deus já está olhando para um, dizendo que Ele ama um e aborrece outro. É que mostra que este Deus sabe as coisas antes. Ele conhece que tem um Esaú, que tem o direito, já ganha de graça, e já tem por direito, mas não dá valor nenhum. Tinha direito ao Espírito Santo já, olha, é teu. Ninguém pode tirar é automático, já é teu. Mas não ligou, trocou o direito por um simples pratinho do mundo, do capeta, de Satanás. Se você entendeu que o que Deus te deu é grande, você não troca por qualquer coisa. Não é um pratinho qualquer de babuja que o diabo oferece, a gente já vai trocando. Deus conhece o coração. Mas ele olhava um Jacózinho lá, meu Deus, não tinha direito, coitado daquele, não tinha jeito, era o segundo, automaticamente a bênção menor ia para ele, mas lá no ventre ele já estava brigando com o outro, querendo nascer primeiro, porque ele já desejava. Aleluia. E como é que eu sei que eu sou eleito? Deus conhece o teu coração, eu não posso julgar você, mas Deus sabe se você ama essa palavra, Deus sabe se você ama esta mensagem, Deus sabe se você ama esse profeta. Você pode dizer, eu não dou conta, mas eu amo isso aí, eu não sei como é que eu vou conseguir, mas Deus me ajudará. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia. Vamos continuar essa leitura de Romanos 15, Romanos 9. Aleluia. Glória a Deus. O profeta diz na mensagem a marca da besta. Antes de nós continuarmos. 29. Olhemos para Esaú e Jacó. Deus disse que o pré-conhecimento, que a predestinação de Deus podia, não que Deus queria condenar a Esaú, mas sabendo quem ele era. Você está me entendendo? Não que Deus queria condenar ele, mas Deus sabia quem era aquele camarada. Se Deus é Deus, Ele conhecia todas as coisas. Ele conhecia cada pulga que havia sobre a terra. Ele conhecia cada mosquito que já esteve na terra, antes mesmo que a terra fosse criada. Ele sabia quantos mosquitos iam voar nessa terra. Ei, isso é profundo demais. Você olha um mosquitinho de nada, quantos tem no mundo? Talvez trilhares e trilhares. Deus conhece cada um que ia voar. Este Deus que está aqui presente esta manhã. Ele está aqui. Ele sabia quantas vezes o mosquito piscaria seus olhos.
E quanto sebo produziria? Ele é infinito. Quem pode dizer o que é infinito? Se ele não é infinito, então ele não é Deus. Aleluia. E se ele era infinito, ele sabia de todas as coisas desde o princípio. Assim ele podia eleger, não porque ele o quisesse, mas por causa do seu pré-conhecimento, que lhe permitia saber quem seria e quem não seria. Esta é a razão que toda igreja, cada pessoa que subirá no rapto, seus nomes foram colocados no livro da vida do Cordeiro antes da fundação do mundo. Sabe por que seu nome foi colocado lá antes da fundação do mundo? Porque Deus já sabia quem seria você. Deixa isso entrar profundamente dentro de você. Que esse Deus infinito, sabendo quem seria você, Ele já antes de criar o mundo colocou o teu nome lá. Isso não alegra o teu coração? Jesus veio pelo pré-conhecimento de Deus, sabendo que Jesus viria para redimir, ou para resgatar esta igreja. São como pregadores que lançam suas redes no lago e puxam. O reino de Deus é como um homem que pegou uma rede e foi até a lagoa. Quando ele puxou, tinha aranhas da água, cobras, serpentes, rãs e tudo mais. Mas também tinha peixes. Agora não sabemos qual é peixe e qual não é. A única coisa que podemos fazer é lançar a rede. Por isso que nós, como pregadores, estamos aqui, nós estamos jogando a rede. Não estamos aqui para mudar a vida de ninguém. Agora, se você é peixe, aleluia, é lançar a rede. Bendito seja Deus. E o irmão Bontani tem lançado a rede por aqui por um longo tempo. E eu saio e pego a minha rede e lanço com você, irmão Bontani. Eu a atiro lá e puxo. Aqui vem eles ao redor do altar. E permanecem e fazem confissão a Cristo. Eu não sei qual é bode, qual é ovelha, qual é aranha, qual é rã, seja lá o que for. Mas Deus já sabia antes da fundação do mundo. João 6,44, eu gosto deste versículo, João 6,44, eu gosto, porque olha só que o profeta diz, o João escrevendo nesta epístola, João 6,44, vamos ver, aleluia, glória a Deus, ninguém pode vir a mim, se o Pai que me enviou o não trouxer. Quem te trouxe? Quem te trouxe? Não foi o Espírito Santo? E sabe o que acontece? Eu ressuscitarei no último dia. Agora vamos voltar no 37 e o 39. Onde o 37? Vamos ver o que diz. Tudo que o Pai me dá virá a mim, e o que vem a mim de maneira nenhuma o lançarei fora. E a vontade do Pai que me enviou é esta, que nenhum de todos aqueles que Ele me deu se perca. Oh, eu gosto muito. Entenda isto, é a vontade do Pai que me enviou esta, que nenhum de todos aqueles que me deu se perca. Se foi Deus que te deu, se foi o Pai que te trouxe, não vai se perder. Agora, portanto, a grande igreja está se preparando. Nós descobrimos que Esaú e Jacó, antes mesmo que fosse nascido, Deus disse que amou a um e aborreceu o outro. E lembre-se, eles eram gêmeos. A mesma mãe e o mesmo pai. Entendem? Gêmeos. E cada avivamento produz gêmeos. É sempre assim.
Certamente que sim. Há gêmeos nascidos do homem natural e do homem espiritual. Foi assim lá no Jardim do Éden, Caim e Abel, a mesma coisa. Começou lá e continua ocorrendo. Olhe para a igreja. Jesus, o pastor. Judas, o tesoureiro. Irmãos da mesma tribo e assim por diante, bem no mesmo grupo, mesma igreja. Um, o pastor, e outro, o tesoureiro. Um demônio e o outro Deus. Mas estavam no mesmo grupo. Esta é a maneira que sucede. Jesus disse: nos últimos dias os dois espíritos estariam tão próximos um do outro, que se possível enganariam até os escolhidos. Amém? Se fosse possível, mas não é. Isso não vai te atrapalhar. Isso não vai te importunar. Por isso que você deve ficar tranquilo. Não olhe para o seu irmão, não se mire nele, não preste atenção, só ore por ele. Não se importe com o que está acontecendo, se importe só em orar. Não fique preocupado. Você se preocupe com você, com as suas reações, o que está aqui dentro. Olhe para cá, se mire na palavra, siga a mensagem e vá em frente. Você acha que isso é bom para nós? Bendito seja Deus. É por isso que tem tantos versículos nesta Bíblia que me chamam a atenção. Quando você vai para Mateus 13, irmão Brana cita esse texto, em Mateus capítulo 13, e isso, meu Deus, isso alegra o nosso coração. O tempo passa tão rápido, né? Quando a gente está se alimentando. Mateus capítulo 13. Os discípulos perguntaram uma coisa para Jesus, e eu quero que você preste atenção nisso. Versículo... Versículo 10. Mateus 13, versículo 10. Preste atenção. Olha só. Tendo Jesus, versículo 10. E acercando-se dele os seus discípulos disseram-lhe: por que lhe falas por parábolas? E ele respondendo disse: olha só, porque a vós, apontou para eles, porque a vós é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não é dado. Pense nesse contexto aqui. Olha como vai entrando na sua mente. Olha como o Espírito Santo vai colocando. Olha a diferença que Deus faz. Olha que você está sentado aqui nesta manhã, ouvindo esta mensagem. Para você não é nenhum problema, você entende tudo. Eu já preguei essas coisas para denominacionais, eles dão um pulo dessa altura, ficam loucos da vida. Não entendem, mas você entende fácil. Aí se cumpre isso aqui, porque a vós é dado conhecer os mistérios, mas para eles não. Agora veja, tem pessoas que a Bíblia se cumpre para eles. Olha só como Jesus prossegue, dizendo: aleluia, porque a quem se tem, se dará, e terá em abundância. Amém. Por isso que Deus tem te dado muito. Eu vou repetir, irmão, deixa o Espírito Santo falar com você. Porque aquele que tem, você não tem? Se dará e terá em abundância. Quanto mais você tem, mais Deus te dá. Quanto mais você tem, mais Deus te dá. Mas aquele que não tem, até aquilo que tem é tirado dele. Por isso lhes falo por parábolas, porque eles vendo, não veem, e ouvindo, não ouvem, nem compreendem. Que tristeza. E neles se cumpre, olha, vai se cumprir a palavra, se cumpre a palavra de Isaías, profecia que diz: ouvindo ouvireis, mas não compreendereis, e vendo vereis, mas não percebereis, porque o coração deste povo, olha como Deus conhece, isso já falando lá em Isaías, 700 anos antes, ele já sabia que o coração daquele povo no tempo de Jesus era duro para ouvir, porque o coração deste povo está endurecido, e ouviu de mau grado com seus ouvidos, e fechou os olhos,
para que não veja com os olhos, e ouça com os ouvidos, e compreenda com o coração, e se converta, e eu tenha que curá-los. Mas ele virou para os discípulos e disse: mas bem-aventurados os vossos olhos, porque veem, e os vossos ouvidos, porque ouvem. Porque verdade vos digo que muitos profetas injustos desejaram ver o que vós vedes e não o viram, e ouvir o que vós ouvis e não o ouviram. Que geração é essa maravilhosa da palavra em Laodiceia, que muitos dos que estavam lá atrás de todas as eras quiseram entender isso que você entende hoje, porque os cabos estavam todos soltos, eles vieram cumprindo só uma parte do que era proposto para eles fazerem, mas no dia da voz do sétimo anjo, quando ele tocar sua trombeta, então os cabos serão unidos, tudo que estava para trás, que ficou sem explicação, Deus deu para nós. Oh, eu sou um bem-aventurado, eu sou feliz, e você tem que se considerar isso também. Bendito seja o nome do Senhor. Sabe que eu fico feliz, irmão? Porque, preste bem atenção, dá para a gente ir mais um pouquinho em Romanos capítulo 9, porque tem gente que foi escolhido só para fazer coisa errada. Imagine isso, uma pessoa que é escolhida só para Deus cumprir um propósito, mas ele não é salvo, mas ele foi escolhido para aquilo. Isso é só para gente que já está numa posição mais elevada de entender, que é eu e você. Vamos lá, Romanos 9 e versículo 14. Que diremos, pois? Que há injustiça da parte de Deus? Paulo defende, diz: de maneira nenhuma. 15. Pois diz a Moisés: compadecer-me-ei de quem me compadecer, e terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia. Versículo 16 diz: assim, pois, isto não depende do que quer, nem do que corre, mas de Deus que se compadece. Tem nada a ver comigo, nem com você, não fui eu. Não adianta, não é correndo, não é desejando, é Deus que se compadece. Olha como a Bíblia diz: porque diz a Escritura a Faraó: para isto mesmo te levantei, para em mim mostrar o meu poder, e para que o meu nome seja anunciado em toda a terra. Faraó só serviu para isso, mas não foi salvo, morreu lá no... Mas ele foi levantado. Deus disse: vai ser tu, rapaz, eu só quero te levantar, e eu vou endurecer o teu coração, para eu mostrar os meus milagres no Egito, é só para isso que tu vai servir. É a Bíblia que está dizendo. E eu digo, você, na nossa cabecinha de não, isso não pode acontecer. Não, Paulo diz que não tem justiça. Deus não é injusto, ele já sabe. Isso não alegra o teu coração em saber que você poderia ser um vaso para desonra? Vamos adiante, porque isso vai falando conosco. Logo, pois, compadece de quem quer e endurece a quem quer. Essa soberania divina ninguém manda. Diz-me-ás então, por que se queixa ele ainda? Porquanto quem resiste à sua vontade? Quem pode resistir à vontade dele? Se ele tem uma vontade de te salvar, não adianta tu espernear, não. Pode pular, pode tentar ir para o mundo, pode tentar fazer o que tu quiser, mas se a vontade dele é te salvar, não tem jeito. Há uma soberania poderosa. E não pode reclamar. Versículo 20: mas, ó homem, quem és tu que a Deus replica? Porventura a coisa formada dirá o que formou: por que me fizeste assim? Nem tens direito de perguntar isso. Porque eu sou assim,
Por que tu me fizeste assim? Deus quis te fazer assim. Era assim que agradava a Ele. Por que aconteceu isso na minha vida? Não pergunta. Tu és eleito, Deus sabe por quê. Louvado seja Deus. Deixa eu te dizer uma coisa, não tem nada errado, está tudo certo. Deus não faz coisa errada. Agora tu só vai entender amanhã. Hoje tu não entende nada, mas amanhã tu vai levantar a mão e dizer: obrigado, Senhor, o Senhor estava certo. Ou não tem o oleiro poder sobre o barro, para fazer da mesma massa um vaso para honra e outro para desonra? A massa é igual, mas às vezes o barro é feito para um vaso que não presta, é para desonra. Mas ele também pega o barro e faz um para honra. E que direis, se Deus, querendo mostrar a sua ira, meu Deus, isso é muito forte. Quando Ele quer mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, Ele suporta com muita paciência os vasos da ira. Por isso que Ele está suportando esse mundo, que tem vasos aí que estão destinados para a ira, mas Deus está suportando eles. Eles estão preparados para a perdição, para que também desse a conhecer as riquezas da sua glória, nos vasos de misericórdia, que para a glória já dantes preparou. Você tem que se alegrar esta manhã, porque esse barro que foi feito, que é você, não foi feito para a ira, não está preparado para a perdição, é vaso que é para Deus trazer misericórdia, é misericórdia, é misericórdia. E Paulo diz: os quais somos nós. Ele coloca você no meio, vasos de misericórdia, a quem também chamou, não só dentre os judeus, mas também dentre os gentios. Como Ele falou de mim e falou de você. Deus estava pensando em você quando Ele usou Oséias, lá atrás do Velho Testamento, o profeta Oséias. Olha que ele diz assim, aleluia, como também dizem os Oséias: chamarei meu povo ao que não era meu povo, e amada aquela que não era amada. Quem é esse que não era povo? Era eu. Era você, esse que não era amado, mas Deus diz: eu vou chamar amada para aqueles que não eram amados. E sucederá que no lugar que lhes foi dito: vós não sois meu povo, aí serão chamados filhos do Deus vivo. Vamos ler até o final? Amém. Também Isaías clamava acerca de Israel: ainda que o número dos filhos de Israel seja como a areia do mar, o remanescente é que será salvo. Porque o Senhor executará a sua palavra sobre a terra, completando-a e abreviando-a. E como antes disse Isaías: se o Senhor dos exércitos não nos deixar a descendência, teríamos sido feitos como Sodoma e seríamos semelhante a Gomorra. Que diremos, pois? Que os gentios que não buscavam a justiça alcançaram justiça? Sim, mas a justiça que é pela fé. Mas Israel, que buscava a lei da justiça, não chegou à lei da justiça. Por quê? Porque não foi pela fé, mas como que pelas obras da lei tropeçaram na pedra de tropeço. Como está escrito: eis que põe em Sião uma pedra de tropeço e uma rocha de escândalo, e todo aquele que crer nela não será confundido. Você sabe que o profeta diz? Deus chamou um homem chamado Zorobabel, um príncipe de Judá,
chamou ele. Mas o profeta diz, ele não colocou a pedra angular, porque ele foi chamado para edificar. E Deus, vê que no princípio eu estava falando sobre edificação, e Deus está edificando. Deus está edificando. Você olha as pirâmides, elas não têm aquela parte da cabeça. O profeta que diz isso. O original delas não tem. Sabe por quê? Porque a pedra, que é aquela de cabeça, ela foi rejeitada. Pedro diz, a pedra que os construtores rejeitaram, ela se tornou a principal. E vem o profeta e nos ensina, você sabe por que Jesus disse para aquele homem que disse, eu vou onde o senhor quiser achar que eu posso ir, eu vou com o senhor. Ele disse, não rapaz, as raposas têm os seus covis, as aves do céu ninho, mas o filho do homem não tem de reclinar a sua cabeça. Se você olhar na Bíblia, Jesus tinha um lugar para morar, ele tinha uma casa. João capítulo 7, diz que ele foi procurar abrigo na casa dele, da sua mãe, dos seus irmãos, e mandaram ele embora, então ele tinha uma casa para morar. Quando ele está falando isso, ele está falando no espiritual. Aquela pedra que ele está falando não tinha onde repousar a cabeça, porque aquele corpo que estava presente naquela época não aceitara a sua palavra. Era um corpo híbrido, que não aceitava, não seguia a palavra, estava fora, então não podia pousar. Mas Deus tinha um propósito. Por isso que você vê hoje ele construindo um corpo. Nós estamos falando de edificação. A pedra ainda está, você olha para a pirâmide, ela está separada. Isso aqui é amor, é Cristo, é o Espírito Santo. Mas o corpo está sendo formado na terra. Ele não pode ser um corpo teológico, ele não pode ser um corpo de dogma, ele não pode ser um corpo regido por mente humana. Por isso que tem que ser o corpo palavra, o corpo palavra, porque a cabeça é a palavra. Durante todo o tempo eles saíram da palavra, então enquanto eles estão fora da palavra, a cabeça não pode descer. Mas Deus nunca perderá para Satanás. Ele está formando um corpo palavra, uma estatura de varão perfeito. Nós já estamos aqui, Deus está trabalhando. O dia chegará que este corpo se unirá com a cabeça. Aleluia! Veja onde nós estamos. Aleluia! Por isso que essa noiva nunca seguirá nada fora da palavra. Por isso que eu estava conversando com o irmão ontem. O irmão Lauro estava dizendo, pastor, eu não consigo mais ouvir aquelas pregações que passam lá naquela televisão. Não fecha mais, eu não consigo. Eu me alegrei dentro do carro. Eu disse, glória a Deus, isso é revelação. Porque quem ouve a mensagem da hora não come mais outra coisa. Não queremos saber de credo, não queremos saber de ideologia humana. A noiva quer a palavra de Deus. Se alegre no Senhor. Eu vou te dar o último biscoitinho desta manhã. Forte, esse é forte. De Romanos capítulo 8, versículo 28. Até o último, versículo 30. Aleluia. Isso tem a ver comigo. A Bíblia tem a ver comigo. Eu sou a Bíblia. A Bíblia sou eu. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados pelo seu decreto. Versículo seguinte: porque os que dantes conheceu. Os que dantes conheceu também os predestinou. Predestinou para quê? Você, para serem conforme a imagem do seu filho. Você sabe por que você foi chamado? Por isso que você não tem cara de denominação. A denominação produz filhos denominacionais. Por isso que você vê, cada igreja produz um filho com a cara daquela igreja. Por isso que você não tem cara de igreja, porque você não nasceu de igreja, você nasceu da palavra. Então você tem a cara da palavra. Louvado seja Deus por isso. Aleluia. Deus te chamou, não disse que nós fomos chamados com um propósito? Sabe qual é o propósito que você foi chamado nesse mundo? Para ser a imagem do seu filho. Por isso que o profeta me chama de pequeno Messias. Você é um pequeno Messias, porque você tem a aparência do seu pai. Filho de Deus.
As pessoas no seu trabalho têm que dizer: Jesus trabalha comigo. Você conhece Jesus? Conhece, Ele trabalha comigo lá no meu trabalho. Você conhece Jesus? Conhece, Ele é meu vizinho. Aleluia! A esposa tem que dizer: eu moro com Jesus, Ele é meu esposo. Porque foi para isso que eu fui chamado, para ser conforme a imagem do seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Vamos adiante. E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, ele justificou. Batismo. E aos que justificou, esses também glorificou. Sabe por que eu gosto desse versículo? Porque esse versículo é a completa história da minha vida. Pode ser que eu passei pela justificação e nós estejamos no segundo degrau, santificação. Mas o versículo diz que aqueles que ele justificou vai chegar até o final, a glorificação. Então não tem como parar essa obra no caminho. Aleluia! Dá glória a Deus que você não perecerá. Você não será condenado. A Bíblia está te assegurando que você chegará na glorificação. Que diremos, pois, estas coisas juntos: se Deus é por nós. Vamos dizer juntos. Aleluia. Volta lá. Eu quero findar este versículo. Que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aleluia! 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 Quem será contra você? Não tem inferno, não tem capeta, não tem nada. Oh, louvado seja Deus! Que grande edificação Deus está fazendo aqui neste lugar. Chegar lá em casa, vai em frente ao espelho e olhe para você. Olhe para o espelho e diga: olha, esse que eu estou vendo é um filho de Deus. Eu sou um filho de Deus. Amém? Então, o diabo já está desmascarado. Não é ele que vai ter que dizer quem tu és. É a Bíblia que disse quem você é. Se for depender dele, você está perdido. Porque ele quer fazer você parar. Mas este Deus diz: meu filho, meu eleito, escolhido antes da fundação do mundo, teu nome está escrito no livro da vida do Cordeiro. Aleluia! Ele sabe se você ama Ele, ama a sua palavra, ama a sua mensagem e ama o seu profeta. Se o teu coração arde como o de Jacó ardia, Senhor, nos ajude esta manhã. Hoje nós saímos daqui diferente. Hoje nós sabemos quem nós somos. E o diabo vai ter que nos respeitar mesmo. Ele vai ter que pensar duas vezes agora. Porque agora nós saímos daqui conscientes de quem nós somos. Eu sei que meu nome está escrito no livro da vida do Cordeiro. Eu sei que eu sou um eleito, escolhido antes da fundação do mundo. Eu amo esta mensagem, eu amo este profeta, eu amo esta palavra, eu amo os meus irmãos, eu amo. Senhor, isto queima no nosso coração. Isso diz, quando eu erro, quando eu falho, porque eu não sou perfeito, mas logo em seguida eu digo: Senhor, não está certo, eu não posso continuar assim, essa maneira não está correta, me ajude, me perdoe, meu Deus, eu quero voltar à comunhão contigo novamente. Agora eu tenho que entender que não é a minha força, não é o meu querer, não é a minha vontade, não é porque eu quero, mas é a tua vontade. Aleluia, graças a Deus que cada um de nós estamos de pé aqui esta manhã. Nós passamos para 2019, estamos na primeira escola dominical de 2019. Isso diz que o Senhor é poderoso. Nós éramos para ter perecido em 2018, mas a tua graça nos manteve de pé. Nós estamos diante do Senhor. É o Senhor que nos sustentou, é o Senhor que nos deu
dando graça, é o Senhor que está conosco, nos ajudando. Continue ajudando a minha família, ajudando, Senhor, a minha família, os nossos filhos, as esposas, os esposos. Continue, Senhor, a obra está sendo feita, nós descansamos em Ti. Não queremos descansar na nossa própria palavra. A minha palavra não resolverá, a minha força não resolverá, o meu querer não resolverá, a minha vontade não resolverá. É a sua vontade em mim, é o seu querer em mim, é a palavra do Senhor na minha boca. É o Senhor que toma a iniciativa de todas as coisas. Ajude teus filhos esta manhã mais um pouquinho. Eu acredito que o teu Espírito tem nos ajudado. Nos dá um dia maravilhoso em tua presença, que nós tenhamos um dia agradável diante do Senhor, pois nós lhe agradecemos em nome do Senhor Jesus Cristo. Você pode levantar a mão e agradecer ao Senhor. Por ser bem-aventurados os seus olhos porque veem, e os seus ouvidos porque ouvem, e você entende tudo isso que foi pregado, e você se identifica com essa palavra. Aleluia! Então dê glória a Deus por isso. Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. Saia daqui regozijando, não saia normal, saia diferente. Aleluia! Saia consciente que tudo está certo, nada está errado. Se você é eleito, glória a Deus. Deus tem os seus caminhos, os seus meios e as suas maneiras. Ei, aleluia! Já escolheu? Glória a Deus, glória a Deus. Toque a bênção sobre bênção. Vamos lá, Ré maior, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Bendito seja Deus. Vamos cantar, vamos louvar ao Senhor. Aleluia, aleluia. Glória a Deus, aleluia. É bênção sobre bênção. Aleluia, sobre bênção, e é bênção mesmo. Vivendo cada dia em quem? No Senhor. Vamos de novo. Aleluia, é bênção sobre bênção, é bênção sobre bênção. Diga para o seu irmão assim: irmão, você também é uma bênção para mim. Que seria a minha vida sem você? Irmão, você também é uma bênção para mim. Que seria da minha vida sem você? Deus abençoe a irmã da irmã Janete que está aqui, né? Deus abençoe você grandemente. E nós estaremos de volta logo mais à tarde na presença desse Deus Todo-Poderoso. Nós vamos contar com a presença dele novamente aqui conosco. Deus abençoe você, eleito. Deus abençoe você, filho de Deus, filha de Deus. Deus te abençoe,
Que o Senhor vá contigo para casa, o anjo do Senhor. Amém. Glória a Deus. Deus nos abençoe e cumprimente o seu irmão.